para falar aos corações daqueles que estão sedentos, porque a tua palavra tem poder para curar, libertar, salvar e transformar vidas, Senhor. Nós oramos a Ti, porque cremos, Senhor, que o poder está em Ti, ó Pai, e só o Senhor pode, Pai, convencer, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar. Usa a tua filha, Senhor, para a glória e para a honra do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Aleluias. Eu vou ser breve na minha palavra. Eu estou o tempo todo chorando, agradecendo ao Senhor, porque quando o pastor Daniel começou a clamar, ele começou a pregar a minha mensagem. Pastor Daniel, o Senhor pregou toda a minha mensagem na sua oração. E eu fiquei muito feliz, igreja. Muito feliz. Porque o Senhor, testificando a palavra que Ele colocou no meu coração, eu já comecei a agradecer Ele na quinta-feira, porque a palavra que a pastora Deise pregou estava totalmente conectada na palavra que o Senhor me deu. E aí hoje eu peço ao pastor Daniel para clamar, e ele prega toda a mensagem que o Senhor me deu. Sabe por que isso, igreja? Porque Jesus está voltando. Aleluia, Jesus. E Ele tem tanta pressa em te levantar e em te usar, que Ele está repetindo todo culto a mesma coisa. Se arrependa, se volte para mim. Aleluia, Jesus. Glória. Se levanta. O Senhor está falando todo o tempo nisso. A gente tem pregado sobre avivamento, o mês do avivamento, e o Senhor está falando: se humilhem, se arrependam, se voltem para mim. Eu estou à porta, eu estou batendo. Isaías 6, eu vou ser breve, eu vou ser objetiva. Hoje culto de missões, e missões arde no meu coração. Desde quando eu ainda não era da base de missões, porque eu trabalho com os jovens. Trabalhar com os jovens é fazer missões 24 horas por dia. O tempo inteiro. 24 horas por dia eu faço missões, trabalhando com os jovens. Então eu já faço missões há muito tempo. Louvado seja Deus por isso. E no culto passado de missões, eu vim representando uma nação. Nós estamos clamando Vinde Africana, e nós falamos de alguns tipos de missões. Nós falamos de tipos de missões para que nós pudéssemos entender que todos nós fomos chamados para missões. Todo o crente foi chamado para missões. Esse é o ministério de toda a igreja, de todo mundo que aceita Jesus como o único suficiente Salvador. Quais foram os tipos de missões? Oração, doação, serviço, dízimos e oferta, pregando, louvando, ouvindo, simplesmente por você estar disponível a sempre ouvir alguém, ajudar aquela pessoa a se acalmar, desabafar. São muitos tipos de missões, e em um desses você se encaixa muito bem, perfeitamente. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Falei: Senhor, já falei sobre os tipos de missões, né? Mostrei para a tua igreja que todo mundo é capaz de fazer missões, e esclarecemos quais eram os tipos de missões. E agora, Senhor, o que o Senhor quer? Fala conosco. Nós estamos fazendo como o Senhor nos ensinou.
E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Nós até estamos fazendo, mas quando eu sentei na mesa e comecei a conversar com o Senhor, perguntando a Ele o que estava faltando agora, Ele me disse: falta o maior objetivo de se fazer missão. Falta com que o maior objetivo de se fazer missões comece a se cumprir. Eu fiquei assim igual vocês, muda, olhando para o Senhor Jesus, pensando: falta o maior objetivo de se fazer missões começar a se cumprir. Porque nós fazemos missões, igreja. Eu louvei a Deus pela vida de vocês, que têm ajudado a ação social dessa igreja, têm ajudado a base de missões. Eu sei que muitas fazem missões orando, clamando pelas madrugadas, doando, ofertando. E quando o Senhor falou isso, meu coração palpitou. Falta o maior objetivo de se fazer missões se cumprir com mais frequência. Sabe qual é o maior objetivo da gente fazer missões? É ganhar a alma para Jesus. E se nós pararmos para vermos, principalmente agora nesse tempo de pandemia, aumentou muito a ação social. Aumentou muito o ato de fazer missões, até de quem não é crente. Todo mundo fazendo missão, todo mundo abençoando, todo mundo, se compadecendo do próximo, fazendo essa obra. Mas o maior objetivo ainda está acontecendo com pouca frequência. A gente leva o alimento, leva a solidariedade, até fala do amor de Deus, mas as almas, que dificuldade! É com pouca frequência que nós vemos uma alma se render aos pés do Senhor. Aleluia! Ganhar almas. E para que isso volte a acontecer com frequência, o Senhor falou no meu coração que faltam 3 coisas em mim, em nós. 3 coisas, sobre essas 3 coisas que eu vou falar nessa noite e que está dentro da palavra. Falta a gente ver Deus de uma forma sobrenatural. Segunda, ser humilde para reconhecer os nossos pecados e confessar. Atender ao chamado. Faltam essas 3 coisas, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 6. Eu quero que você abra comigo. E aí o Senhor me deu como exemplo esse grande profeta, Isaías. Aleluia. Capítulo 6. Eu vou explicar para vocês, igreja, e vocês vão entender o que Deus está falando. O Senhor falou comigo que isso tem acontecido com pouca frequência, sabe por quê? Porque a gente temos feito as obras, mas ainda falta a gente apresentar Jesus de uma forma irresistível. E o Senhor me deu como exemplo o profeta Isaías. Nós vamos ler aqui, capítulo 6, eu vou ler o verso 5, do 5 ao 8. Diz assim, O profeta Isaías disse: Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Não, eu vou ler do capítulo 1, para ficar mais claro, tá? Eu vou ler do 1 ao 8, para ficar mais claro. Vamos lá, Isaías 6, 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os seus séquitos enchia o templo.
Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quando o Senhor me deu essa mensagem, ficou tão claro no meu coração, vai ficar no seu também. Isaías, o Senhor me deu como exemplo Isaías, por quê? Isaías já era um profeta, igreja. Eu quero que vocês se atentem a cada detalhe dessa mensagem. Isaías já era um profeta, então Isaías era crente. Isaías conhecia o Senhor. Isaías, de repente, pregava, fazia boas obras, mas estava faltando alguma coisa em Isaías. Estava faltando alguma coisa em Isaías. Aliás, estava faltando 3 coisas em Isaías, que foi o que o Senhor falou que está faltando em nós nessa noite. Estava faltando Isaías ver Jesus com seus olhos, de maneira clara, de maneira impactante. Estava faltando Isaías ter um encontro com Jesus verdadeiro, um encontro sincero, íntimo, sem intermediários. A Bíblia diz que Uzias teve que morrer para que Isaías pudesse ver Jesus, tivesse essa experiência com Jesus. E aí, Isaías, ao contemplar a glória de Deus, profundamente confrontado e constrangido, porque quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós somos confrontados, nosso espírito é confrontado. Aleluia, nós somos constrangidos. Querido, preste atenção no que o Senhor está falando. Nós conhecemos o Senhor. Isaías, de repente, conhecia só de ouvir falar, mas naquele momento ele viu o Senhor. Ele teve uma experiência incrível com o Senhor. E quando nós temos uma experiência incrível com o Senhor, nós somos confrontados, nós somos impactados. Isso gera algumas coisas dentro de nós. Na vida de Isaías, ele foi confrontado, ele foi constrangido pela sua consciência. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Eu creio que foi isso que aconteceu quando Isaías viu o Senhor Jesus. Ele foi confrontado e constrangido pela sua consciência de pecado. Mas como assim? Isaías não era um profeta? Isaías tinha pecado? Tinha, querido. Tinha. Como eu e você temos. E no momento que ele vê Deus, que ele é confrontado, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Meu Deus. Primeira coisa que eu disse: ver Deus de uma forma sobrenatural. Nós precisamos pedir para ver Deus de maneira sobrenatural. Segunda, ser humilde o suficiente para reconhecer o pecado. Isaías, na mesma hora,
que ele viu Deus, que ele teve essa experiência e foi confrontado, meu querido. Ele não se fez de rogado. Ele disse, ai, no verso 5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu fui estudar um pouquinho, procurar um pouquinho mais, entender qual era esse pecado, que tipo de pecado Isaías podia ter. E eu li, segundo os historiadores dizem, que no reinado de Uzias, o povo era muito fofoqueiro e mentiroso. Sabia o que está escrito? Vai estudar você também, que você vai ver. O povo na época do reinado de Uzias era fofoqueiro e mentiroso. Eu falei, é isso. Isaías tinha um pouquinho, de repente, de fofoqueiro ou de mentiroso. Uma dessas duas coisas estava nos lábios de Isaías. Porque ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros. O Senhor não habita onde tem mentira. Meu Deus. Onde tem falsidade, fofoca. Ele confessa o pecado dele na mesma hora que ele vê Jesus. E eu habito num povo, no meio de um povo que também é igual a mim, fofoqueiro e mentiroso. Isaías era profeta, igreja. Isaías era crente. E o povo era igual ao profeta. Ele habitava naquele meio e ele não fazia a diferença. Sabe o que o Senhor começou a ministrar no coração? Sabe por que o maior objetivo de se fazer missões não tem acontecido com frequência? Porque a maioria prega, mas não vive o que prega. Mais uma vez o Senhor falou isso. Nós até fazemos as obras. Nós doamos, ofertamos, falamos, mas quando o povo observa a nossa vida, não condiz com o que você prega. Não condiz com o que você fala. Quantas vezes eu já ouvi isso, igreja? Sabe por que eu não vou? Porque para ser crente igual fulano, está repreendido, até repreende. E isso a gente ouve, falando de pastor, de obreiro, de missionários, de crentes, de mais de 10 anos. Para ser crente igual fulano, aí eles até querem. Vem, recebe a benção, pede ajuda, mas não se converte. O maior objetivo não acontece. Está faltando ter um encontro sobrenatural com Jesus. Aleluia, Deus. Está faltando ter o brilho do Espírito sobre as nossas vidas. Porque você nem vai precisar pregar. As pessoas vão falar, eu quero ser igual a ela. Quando eu for para a igreja, eu vou para a igreja dela. Aonde é a tua igreja? É esse ministério que eu quero conhecer. Porque as pessoas te observam. As pessoas te observam o tempo inteiro. Você quer fazer missões, mas você está pronto para isso? Você já buscou esse encontro verdadeiro? Você já pediu para ver Deus de uma forma especial, para que Ele se tornasse irresistível para você? Aleluia. Isaías reconheceu os seus pecados, confessou os seus pecados. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo. É assim que devemos nos comportar diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, os nossos pecados, com sinceridade e confessando eles para o nosso Deus. Aleluia. Logo após Isaías ter essa visão, esse encontro com Deus, ele fez essa confissão. Isaías teve a consciência de que do jeito que ele estava se comportando não estava bom, não servia para Deus.
não era positivo, porque ele carregava pecado nos seus lábios. E aí no versos 6 e 7 nós lemos: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado os teus pecados. Por que nós precisamos ser humildes para reconhecer as nossas falhas e confessar? Porque, querido, quando nós reconhecemos, imediatamente o Senhor perdoa. Imediatamente o Senhor veio, através de um anjo, tocou os lábios de Isaías, tirou todo o pecado, purificou ele e disse: estou te dando mais uma oportunidade para cumprir o meu chamado. O Senhor não veio para nos constranger, não, querido, tão somente Ele veio nos ensinar e dizer: ei, hoje eu te purifico de todo esse pecado. Eu tiro tudo que tem te impedido de cumprir o meu chamado. Eu jogo lá no mar do esquecimento. Eu conto contigo para continuar esse propósito. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: ei, você já está tempo demais sentado nessa cadeira. Ei, você já está perdendo tempo demais dando confiança para a sua falha, para a sua fraqueza, para o seu pecado. Ei, eu estou à porta, eu estou batendo, e existe uma geração, uma multidão esperando para que você se levante e cumpra o teu chamado. E o tempo é hoje. Jesus tem pressa. E nós aprendemos aqui que missões começam na nossa casa. Existe alguém do seu lado que está precisando com que você se encoraje para dizer: ei, tem solução para você. Tem solução para você. Nem que seja orando, igreja. Nem que seja orando, você pode fazer alguma coisa. Aleluia. Jesus falou que se cada crente se levantasse como Isaías fez, a nossa nação não estaria do jeito que está. De repente você olha: nossa, mas nós somos tão pouco, que pretensão. Querido, por trás de cada um de nós existe uma pequena multidão. Por trás de cada um de nós existe uma pequena multidão. Se você conseguir ganhar essa pequena multidão que começa dentro da sua casa, no meio da sua parentela, você pensa que atrás de cada um deles há uma pequena multidão, e eles vão ganhar essa pequena multidão, e atrás de cada um daqueles que eles irão ganhar há uma pequena multidão. Então, por sua causa, uma grande multidão está prostrada, caída, desamparada, aprisionada, porque você não reconhece o seu chamado. Porque você ainda se preocupa muito com esse pecado de estimação. Isaías só contava uma mentirinha de vez em quando. Aleluia. Mas é impedimento para que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida. É pequeno, mas é impedimento para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. Não tem nada a ver, mas é impedimento para que as almas queiram te acompanhar rumo ao céu. Aleluia. Logo após que ele confessa, o Senhor perdoa, purifica os seus lábios e diz: você está limpo. Sabe o que acontece? Logo após ser purificado, o profeta Isaías ouve a voz de Deus chamando.
Será que hoje você pode ouvir a voz de Deus chamando? Oh, Jesus! Jesus falou: hoje você não vai representando um país, você vai representando um exército. Tá parecido, né? Hoje você vai representando um exército, porque hoje se levanta um exército naquele lugar. Hoje se levanta um exército nesse lugar. E não é porque eu estou falando, não. É porque o Senhor Jesus está falando no seu coração, como falou no meu. Aleluia. E da mesma forma que Isaías ouviu, após ser purificado, o profeta Isaías ouve a voz do Senhor chamando. E sabe qual foi o chamado? Jesus olhou e falou: eu vou fazer o convite mais uma vez. A quem enviarei? Aleluia. Me canta. A quem enviarei? A quem enviarei? Será que você pode ouvir o Senhor chamando e falando? Será que você pode ouvir a voz de Deus falando contigo nessa noite? A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia. Está no versículo 8. Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu não estou falando mais de Isaías. Será que você pode dizer isso nessa noite? Então eu que ouvi a voz do Senhor chamando, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Jesus escolheu você, querido, não adianta. Jesus escolheu você que entrou por essas portas. Isaías teve a mesma experiência que Jó teve. Aleluia. Jó no capítulo 42, a partir do versículo 5. Jó diz: antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas hoje meus olhos te veem. Nós precisamos ter essa experiência com o Senhor Jesus. Nós precisamos ver Deus de uma forma tão impactante que nós vamos ter o anseio, o desejo de que todo mundo conheça esse Deus. As pessoas conhecerão Deus através da sua vida, através do seu testemunho, da sua postura. As pessoas verão Deus em você. Você precisa ter esse encontro com Deus. Você precisa ver Deus dessa forma, porque você não vai se contentar. Querido, o meu espaço agora é ali na beira da pista. E tem uma jovem. Ela apareceu há poucos dias, usuária de droga. Igreja, que coisa triste é olhar para aquela jovem. Quando eu vejo ela passar, às vezes ela está tão alucinada, que ela anda no meio da pista. Os carros vão parando, isso está muito frequente, ela está muito ali naquele pedacinho. E ela está com uma ferida enorme na canela, assim, ó, aberta, muito magra, sempre muito suja. E toda vez que eu vejo ela passar ali, pastor, eu não consigo me conter. Mesmo com o cliente, eu largo a cliente e eu vou para a porta do salão. E eu começo a interceder pela vida daquela jovem. É muito triste, igreja, olha para ela. Ela fala sozinha, aquela perna inchada, como isso dói no coração.
E o meu desejo que eu peço, Senhor, que ela te conheça como eu te conheci. Porque é só isso que vai mudar a história dela. Essas coisas têm que te incomodar. E isso só vai acontecer quando você lê Deus de maneira sobrenatural. Essas coisas só vão tirar o seu sono, a sua paz, quando você tiver um encontro verdadeiro com Ele. Você vai querer compartilhar isso com todos que te cercam. E eu ainda vou ter oportunidade de me aproximar dela e dizer para ela que tem solução para você, filha. Aleluia! O Senhor vai me dar essa oportunidade. Eu creio. Toda vez que eu vejo ela, eu fico trabalhando mal. E clamando o tempo inteiro. Missões é isso. É doer na tua alma. É sentir a dor do teu próximo. É doar o que você pode no momento que eu posso fazer por ela é orar. Até que o Senhor prepare essa oportunidade. E eu não cesso de orar por ela. Aleluia. Não cesso. Aleluia. Então Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está sempre à procura de servos que desejam fazer a sua obra. Só, queridos, que não pode ser de qualquer maneira. Não é só dizer Jesus te ama. Tem que demonstrar na prática. Aleluia. Na prática de quê, pastora? Da palavra. Como? Vivendo ela. Aleluia. Queridos, Isaías só foi capaz de ouvir a voz de Deus, ouvir o chamado de Deus, quando ele aplicou a palavra na sua própria vida. Ele deixou a palavra que de repente ele pregava libertar ele, fazer o efeito que ele queria que fizesse no próximo. Ele deixou essa palavra fazer dentro dele em primeiro lugar. Ele pegou a palavra e aplicou na vida dele. Só assim ele foi capaz de ouvir o chamado de Deus. Aleluia. Não é sobre pregar, não é sobre doar, não é sobre investir somente. É sobre viver o chamado. Aleluia. E pela manhã a nossa pastora esclareceu, né? Ainda existem muitas denominações que para você fazer missões, você tem que ter uma carteirinha de missionário, você tem que fazer um curso. Mas isso não é o que está escrito na Bíblia. Jesus diz: ide e pregai a toda criatura. Jesus não fala que a gente tem que se preparar para isso. Você só precisa dessas três coisas: conhecer Jesus de uma forma irresistível, ser humilde o suficiente para reconhecer as suas falhas, seus pecados e confessar. E terceiro, aceitar esse chamado. Dar ouvido à voz de Deus te chamando, te convocando para fazer parte desse grande exército de ganhadores de almas. E aceitar esse chamado. É só disso que você precisa. O Senhor Deus conta com o seu povo para proclamar, para a proclamação da tua palavra. E nós devemos ser comprometidos com estas mensagens. Nós devemos ter esse comprometimento, porque ela é a única coisa capaz de promover a salvação que a gente tanto espera. Só tendo compromisso com essa palavra, nós seremos capazes de gerar o desejo da salvação no coração, na vida de alguém. Só a palavra é capaz de promover salvação na vida de alguém. E se nós não tivermos compromisso com essa palavra, querido,
o maior objetivo de se fazer missões vai continuar acontecendo muito pouco. Pensa bem, não era para ser diferente? Quantas famílias, quantas pessoas a gente abençoou nesse tempo de pandemia, né? Nós vimos a nossa lista da ação social, falei da outra vez, aumentar de 9 famílias para 40 famílias de um mês para o outro, assim, uma coisa louca. E nós abençoamos com o maior amor, nós temos o maior capricho em preparar uma cesta básica. A gente não dá qualquer cesta básica. Quando a gente sabe que tem criança, a gente bota leite, a gente bota um biscoito, a gente bota um suco, um milhozinho de pipoca. A gente tem maior carinho em preparar uma cesta. A gente fica triste quando a gente não entrega uma cesta satisfatória, do jeito que a gente gosta. Quantas famílias aumentou, quantas pessoas a gente abençoou. E por que até hoje essas pessoas não entraram por essas portas? O Senhor falou, falta um pouquinho mais. Falta ter de volta aquele primeiro amor, aquela alegria. Falta só um pouquinho mais. Vocês estão no caminho certo. Mas falta um pouquinho mais. Falta que toda a igreja aceite esse chamado. Falta que toda a igreja ouça a voz de Deus e aceite esse chamado. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas que poucos são os trabalhadores. O Senhor está contando contigo, igreja. O Senhor está contando contigo que está nos assistindo. Existem pessoas à sua volta esperando por você. Aleluia. Então, nós temos que ter comprometimento com a palavra, porque só ela gera, promove a salvação, a vida eterna. Meu Deus, pastora. Mais do que a palavra está sendo pregada, né? De repente você está pensando, a palavra está sendo tão pregada, nós temos compromisso com a palavra está sendo pregada. Porque as pessoas não têm se rendido. Aleluia. A Bíblia mudou? Não. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Só falta isso, o brilho do Espírito em nós. Aleluia. E sabe por que Jesus te trouxe aqui hoje? Porque hoje você vai sair brilhando. Porque hoje você vai sair com vestes de militar. Porque hoje você está listado no exército de Cristo, o exército de ganhadores de almas. Porque hoje, aquela pessoa que está do seu lado, digna de pena, digna da sua oração, vai poder contar com ela. E o desafio que eu quero te fazer, o Senhor falou, hoje você vai liderar o exército que tiver na minha casa. Primeiro ato, que vai mostrar para o Senhor Jesus, que você aceita essa convocação, que você ouviu a voz dele. Nós vamos fazer agora, neste momento. O Senhor deu uma revelação à pastora Kelly. E na mesma hora eu abracei, porque estava conectado comigo. Eu tenho uma parede assim no meu quarto. E eu estou renovando o meu mural de oração. E eu já tinha preparado um monte de coraçãozinho. Você já está vendo eles aí na sua frente, colado na sua cadeira. Eu preparei um monte de coraçãozinhos onde eu ia colocar os jovens, os filhos espirituais que um dia passaram por este lugar e que hoje não se encontram mais aqui. E ela falou que o Senhor falava para mim, toda vez que eu fizesse um evento, para eu fazer isso, colocar o nome deles na cadeira e profetizar. Aleluia. E é isso que eu e você vamos fazer nessa noite. Eu quero te convidar a pegar, preste atenção, igreja, a pegar esse coraçãozinho que está na sua frente, nas costas dessa cadeira que você está vendo.
Só os da frente aqui que não vão nem ver. Mas tem. Se você ouviu a voz de Deus nessa noite, e se você fez como o profeta Isaías e como eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai pegar esse coração, você vai se colocar de pé. Aleluia. E você vai assumir um compromisso não comigo, mas com o Senhor Jesus. Você vai levar esse jovem para sua casa. Você vai abraçar esse jovem. Um papel? Sério? Gente, olha que mistério. Eita Deus. É o meu jovem. Aleluia. Você vai levar esse jovem para sua casa. Você vai fazer missões. Você vai apresentar a Deus para esse jovem de maneira irresistível. Aleluia. Você vai fazer a oração por ele. Você vai profetizar. Como nós vamos profetizar agora junto. Você vai dizer: Senhor Jesus, torna a dar a esse jovem a alegria da salvação. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite. De repente você está dizendo: mas eu não conheço, como que eu vou fazer isso? Missões é isso. É se importar, é orar, é profetizar. Isso você pode fazer. Isso você pode fazer. Você vai fazer. Aleluia. Eu quero que você coloque ele no seu coração. Aleluia. Porque nós vamos orar, igreja. Nós vamos tirar 1 minuto para clamar. Você já viu o nome dele? Chame a existência esse nome. Chame a existência esse nome. Jesus disse a Ezequiel: é um vale. Você só vê ossos, está sequíssimos. Mas você pode profetizar, porque o resto é comigo. Vai ser o Senhor que vai fazer reviver. Vai ser o Senhor que vai criar carne, recuperar os nervos, fazer jorrar sangue pelas veias, fazer o coração voltar a bater e a queimar. Vai ser o Senhor que vai tornar a dar a alegria da salvação. Comece a clamar por essa vida que o Senhor colocou nas tuas mãos. Comece a profetizar, querido. Comece a profetizar. Porque o que nós não podemos fazer, o Senhor pode. O Senhor quer. E o Senhor vai fazer acontecer nessa noite. Pai, meu Pai, por essa causa, Senhor, nós nos prostramos e nos colocamos de joelhos. Senhor, Tu conhece o coração desse jovem. Senhor, Tu sabe como nós temos clamado. Senhor, a juventude é o futuro do Teu Evangelho. Senhor, a juventude tem um potencial incrível. E como Satanás tem mexido pesado, como ele tem iludido, como ele tem enganado, como ele tem, meu Senhor amado, acorrentado, cegado. Mas, Senhor, hoje nós profetizamos vida. Hoje nós profetizamos no Teu nome cadeias sendo quebradas. Hoje nós profetizamos
Permita que ele seja confortado e impactado pela tua presença, pela tua glória. Permita que ele tenha um encontro sobrenatural contigo, Jesus. Para que ele se levante, para que ele ouça a tua voz chamando e dizendo: em quem eu enviarei? Para que ele possa, Deus, entender o teu chamado. Nós clamamos, Jesus, por cada nome, por cada jovem, Senhor, que o Senhor me trouxe à memória, e até os que porventura eu me esqueci. Que o Senhor alcance e que o Senhor torne a dar a cada um deles a alegria da sua salvação. Amém? Amém, igreja? Você assumiu um compromisso com o Senhor Jesus. Você está levando uma alma para casa. E a responsabilidade é sua. Eu espero em breve ter boas novas de cada alma dessa que você vai cuidar com tanto amor, com tanto zelo, com tanta alegria, porque a palavra do Senhor Jesus não volta vazia. Aleluia. A conversão do nosso marido ou esposa, dos nossos filhos, vizinhos, amigos ou familiares começa em nós. A conversão dos cativos e oprimidos começa em mim e em você. Começa na igreja. Aleluia. Aleluia. Não se preocupe em falar bonito. Se preocupe só em ser servo, em servir ao propósito de Deus. E a você que está nos visitando nessa noite, você que está nos acompanhando pelas redes, que ainda não é evangélico, aleluia, e de repente está passando, essa palavra é só para os crentes. Isaías era profeta, Isaías tinha um propósito. Esse é o propósito dos crentes, eu quero te dizer. Jesus manda eu te dizer nessa noite que isso tudo é por amor a você. É porque o desejo dele é que você não se perca. É porque ele já preparou um lugar nesse exército para que você faça parte. É porque ele tem pressa que o seu coração seja alcançado pela graça dele. Jesus está voltando. Os sinais estão claros da vinda de Jesus. E porque ele te ama tanto, ele te trouxe nesse lugar para que você pudesse renovar uma aliança contigo. Porque ele te ama tanto, você está aí acompanhando pelas redes ou você vai assistir em algum momento e vai ouvir a voz de Deus te chamando e perguntando para você: será que eu posso contar com você também? Será que eu posso contar contigo para essa grande obra? Será que você aceita esse desafio de vestir a camisa de missões e se alistar nesse exército de ganhador de almas? Se você aceita e quer fazer essa renovação com o Senhor, levanta a sua mão, querido. O Senhor deu uma oportunidade a Isaías. O Senhor me deu uma oportunidade. O Senhor está dando a você essa oportunidade de renovar uma aliança com Ele. Aleluia. Hoje você está ouvindo a voz dele falando no seu coração. Se você deseja cumprir o teu propósito como você fazia antes,
Você tem um ministério que você pediu tanto, Senhor. Ele te deu e hoje você não exerce mais. Ele está com saudade de você. Ele está com saudade do tempo que você exercia esse ministério. E Ele te convida para fazer uma aliança com Ele nessa noite. Ele está te dizendo: você já perdeu tempo demais. Se você quer renovar essa aliança, levanta a sua mão. Aonde você estiver, na sua casa, aqui, porque eu vou pedir a nossa pastora para fazer essa oração. Aleluia. E eu tenho certeza que a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. O Senhor vai tornar a dar a você a alegria da salvação. E comprometido com a palavra dele, você vai ganhar muitas almas. Muitas almas. Porque, como eu disse, existe uma pequena multidão atrás de você. E através delas, muitas e muitas e muitas pequenas multidões. O compromisso, a responsabilidade é nossa. Que o Senhor está falando contigo. Não perca mais tempo. Faça um sinal. Permita que o Senhor purifique seus lábios e te capacite para cumprir esse ministério tão lindo que Ele já depositou em você. Isaías fez isso, não se envergonhou. Eu fiz isso, não me envergonhei. E você está tendo a oportunidade de fazer isso hoje. Amém?